Meus amigos, para quem achou que o Vasco estava morto, vai ter que aguentar, hein? O time de São Januário conseguiu a classificação nos pênaltis contra o Botafogo e garantiu vaga na semifinal contra o Fluminense lá em dezembro. E do outro lado, o Cruzeiro só confirmou a sua classificação lá no Mineirão, venceu novamente o Atlético e está na semifinal contra o Corinthians. A gente vai falar muito sobre essas duas partidas no vídeo de hoje, mas eu queria também saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas duas partidas desta quinta-feira e faz a sua previsão ali desses confrontos lá de dezembro. Eu quero ouvir, aguardo o seu comentário, venha trocar uma ideia com a gente e, claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos. Bom, lá no Newton Santos, jogo clássico de verdade, né? Com as duas torcidas no estádio, jogo bem movimentado. O Vasco saiu na frente, teve oportunidade até de ampliar, mas não conseguiu. O Ryan perdeu uma oportunidade, ele saiu de frente para o gol, mas acabou não conseguindo dar sequência na jogada. E aí deu a possibilidade do Botafogo voltar para a partida. Foi um jogo muito movimentado, assim, pegado, muita briga, os dois times muito nervosos com o juiz estava bem confuso, principalmente no primeiro tempo. E aí, numa jogada que eu achei que o Léo Jardim foi bem afoito, ele saiu, na minha visão, mal, e aí cometeu o pênalti que fez o Botafogo empatar o jogo. E aí, o primeiro tempo continuou naquela pegada ali de muita disputa física, tentativas ali, mas não muitas chances. Mas é um jogo com cara de clássico mesmo, cara de Botafogo e Vasco. No segundo tempo, aí o Botafogo começou a primeira parte do segundo tempo tentando ir mais para cima, tentando abafar o Vasco, mas sem criar muitas chances. E ali, por volta dos 15 minutos, mais ou menos, o Vasco conseguiu começar a dar umas estocadas e aparecer na frente. Se não me engano, o Felipe Coutinho perdeu uma chance por volta dos 17 minutos. Felipe Coutinho perdeu uma chance. E aí começou a equilibrar o jogo um pouco mais. O time do Botafogo fez as suas modificações, tinha muitos jogadores importantes no banco no primeiro tempo, fez as suas modificações, começou a ser bem agudo pelo lado esquerdo, o lado direito de ataque, o lado esquerdo da defesa do Vasco, mas logo o Fernando Diniz percebeu essa fragilidade, consertou em campo, e aí o jogo voltou a ficar bem equilibrado, poucas chances de gol. E, na minha visão, até quem teve as melhores chances foi o próprio Vasco. Se tivesse caprichado um pouco mais, poderia ter feito 2-1. E aí o jogo acabou indo para os pênaltis. E como eu falei no meu vídeo pré-rodada, ir para os pênaltis era um cenário até mais favorável para o Vasco. Primeiro, pelo ambiente do estádio, você quando está dentro de casa, ir para os pênaltis num cenário em que você é considerado favorito por muitos, inclusive pela sua própria torcida. É um cenário onde você vai com uma obrigação muito grande, então gera um nervosismo, gera... enfim, os jogadores não vão da mesma maneira para a batida do pênalti. E do outro lado, o Vasco tem um cara que é especialista, embora tenha ido mal no lance que ele provocou o pênalti no primeiro tempo. Ele é um especialista em pegar pênalti, já pegou pênalti várias vezes para o Vasco em Copas do Brasil, decidiu várias classificações para o Vasco desde que ele chegou no time. Então é um cara importantíssimo e logo no início das cobranças já fez valer essa sua experiência e essa sua qualidade. É um dos melhores pegadores de pênalti do futebol brasileiro e garantiu mais uma vez o Vasco na semifinal da Copa do Brasil.
pelo segundo ano seguido, né? O ano passado enfrentou o Atlético Mineiro, esse ano vai enfrentar o Fluminense lá em dezembro, nos jogos semifinais. Bom, aproveitando o gancho, Atlético Mineiro esse que foi derrotado pelo Cruzeiro lá no Mineirão, derrotado novamente. Cruzeiro fez um placar somado de 4-0, assim, é um placar impactante. E poderia até ter sido mais, assim. O Cruzeiro não fez muita força para ganhar do Atlético nesse confronto. E aí eu considero que equilibrado mesmo foi só o primeiro tempo na Arena MRV, e mesmo assim um equilíbrio mais para baixo do que algo em que o Atlético Mineiro teve alguma chance de fazer gol ou não. O Cruzeiro dominou desde o primeiro minuto do jogo, assim, dominou a partida. Caio Jorge está numa fase impressionante, e até quando ele não é tão participativo na partida, ele é fundamental com 2 gols. É artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Brasileiro. E assim, impressionante, né? Aquela bola que cruza, ele tá lá sempre no lugar certo para fazer o gol, mesmo quando nem era para encontrar ele, a bola acaba encontrando. E um momento assim que o Cruzeiro é muito melhor hoje do que o Atlético. Eu até falei no vídeo pré-jogo que o Cruzeiro só não poderia entrar com salto alto achando que já estava classificado, embora a vantagem fosse muito boa. E ele não fez isso. Entrou desde o início querendo jogar, querendo fazer o resultado novamente e ganhar de novo do Atlético, e foi isso que aconteceu. Tenho que destacar que foi uma facilidade impressionante no confronto. Foi 4-0 no confronto agregado, né? Placar agregado, assim, uma facilidade enorme para um clássico tão gigante. E assim, um clássico em que o Atlético não é um time que não tem investimento, né? É um time com investimento alto, com jogadores bons, e que, inclusive, o Cruzeiro tem que repensar, o Atlético tem que repensar um pouco esse elenco aí. Talvez esteja na hora de fazer algumas mudanças, de dar uma chacoalhada nesse elenco aí, trazer gente nova, tirar alguns que já não estão mais rendendo, porque mais um ano o Atlético Mineiro com um bom time, com um time que todo mundo esperava algo mais e que ele não entrega em campo. Bom, mas voltando ao Cruzeiro, eu tenho até que destacar 2 coisas que comentar aqui, senão meu amigo Denner, cruzeirense enjoado, não vai parar de me encher o saco se eu não falar sobre isso. O Cruzeiro, na visão dele, por exemplo, atropelou o Atlético Mineiro e não tira a razão. O Cruzeiro realmente teve uma facilidade impressionante, que não parecia um clássico. A verdade é essa. Os jogos só pareceram clássicos naqueles momentos de briga, e que, a meu ver, até hoje o Cruzeiro teve uma fase ali do jogo que quis mostrar que é mais macho do que o outro, e que na minha cabeça era mais interessante o Cruzeiro ir para cima para tentar fazer 2, 3, 4, 5 e atropelar de verdade no placar o Atlético Mineiro, porque era possível ampliar o placar se tivesse forçado a barra, do que entrar em briga e assim, ainda correr risco de ter algum jogador suspenso para a semifinal, assim, num jogo que já não valia mais nada. Então, essas coisas do futebol que às vezes o cara quer só mostrar que tá querendo demais, às vezes é até prejudicial para o time. Tivesse ido para cima, o Cruzeiro poderia ter feito até mais do que ele fez. Então o placar agregado foi 4, mas poderia ter sido até mais. E destacar, além do Caio Jorge também, o que é o físico do Fabrício Bruno, né? Jogou no meu time durante muito tempo. Eu lembro bem do físico dele, mas, rapaz, o cara jogou 90 minutos na terça-feira a 4.100 metros de altitude na Bolívia. Viajou, chegou em BH e já jogou 90 minutos de novo.
E, assim, num ritmo alucinante. Um ritmo muito forte. Ele nem parecia que ele tinha jogado 2 dias antes. Já seria impressionante se ele tivesse só jogado 2 dias antes. E não apenas... E não ter jogado numa altitude. Sendo na altitude, isso fica mais impressionante ainda. Então, se destacar o físico desse jogador, o Fabrício Bruno, zagueiro hoje do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro confirmou a classificação, ganhou de novo do Atlético e vai enfrentar o Corinthians na semifinal lá em dezembro. E aí a gente não vai fazer prognóstico muito desses jogos porque é muito distante, nós estamos em setembro ainda, tem muita água para rolar, jogadores podem machucar, o Cruzeiro, por exemplo, ainda está na briga pelo Campeonato Brasileiro, muita coisa pode acontecer, mas o fato é que o Vasco, que muita gente dava como eliminado já, conseguiu surpreender, classificou nos pênaltis e o Cruzeiro só garantiu a sua classificação e vai também disputar a semifinal no final do ano. Beleza? É isso. Eu te convido a deixar seu comentário, falar o que você achou da rodada, vem trocar uma ideia com a gente. Dê seu palpite aí também, apesar de estar muito cedo, para esses confrontos da semifinal. E não se esqueça de inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação para receber avisos quando a gente publicar conteúdos e de comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Beleza? É isso, valeu, até a próxima.